Tava gravando, gente, acabou a luz aqui em casa, então cortou. Eu não sei dizer muito bem em qual parte cortou, porque ainda não chegou o vídeo gravado no e-mail do Meet. Mas vamos continuar mais ou menos de onde a gente parou. Então, nós estamos falando sobre a Simone de Beauvoir e como ela coloca questões para pensar sobre a existência das mulheres e como é a liberdade das mulheres em criar as suas existências dentro das circunstâncias vividas. E essas circunstâncias vividas têm suas limitações, suas restrições, seus impedimentos, seus obstáculos, que é o que a Simone chama de condição feminina. Não é uma determinação, é uma condição. Então, a Simone se pergunta: como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? Lembrando que a liberdade para o existencialismo não é a liberdade do tudo posso, se eu quero eu consigo. Não, é a liberdade dentro das circunstâncias que são dadas. Como encontrar a independência no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liberdade da mulher e quais ela pode superar? Então, olhem como a liberdade é uma questão para Simone, é uma questão existencialista e em como ela propõe pensar a mulher. Então, esse livro, O Segundo Sexo, é publicado em 1949. Ele chama O Segundo Sexo em referência a um desafio que a Simone de Beauvoir vê, que é como a mulher pode se reconhecer em sua liberdade, como a mulher pode se reconhecer como responsável por escolher, por criar a sua existência, se desde o início da vida é colocado como se ela estivesse em uma posição secundária, como se ela estivesse em uma posição de outro, já que o ser humano é o homem, né? E é colocado como se a experiência humana fosse a experiência do homem. E a mulher como aquela que sempre que se fala da mulher é em um lugar secundário em relação ao homem. Então, o título O Segundo Sexo já é uma problematização a essa posição. Se eu falo de seres humanos, eu estou pensando numa generalização abstrata do homem. E a mulher, a existência humana enquanto mulher, a condição humana enquanto mulher, como é ser mulher, como é nos tornarmos mulheres. Então, ela está buscando esse desafio que é se ver enquanto liberdade, se ver como capaz e autônoma nas suas escolhas, sendo que desde o início das nossas vidas a gente aprende essa posição secundária. O que ela faz nesse livro, que é uma trilogia? São 3 livros, com 3 volumes que compõem O Segundo Sexo. É uma análise das experiências, das escolhas de vida das mulheres e das condições em que essas escolhas são feitas. Né? Lembrando que a escolha no existencialismo não é poder escolher qualquer coisa, mas em que condições essas escolhas acontecem. O que potencializa, o que limita essas escolhas. Então, são temas existencialistas que permeiam toda a obra, O Segundo Sexo, a experiência, a escolha, a liberdade e a autenticidade. O livro gerou um escândalo, um transformador escândalo. Como nós vimos, as próprias escolhas da Simone, nas condições em que essas escolhas foram feitas, geraram escândalo. Ela escolheu não se casar, escolheu não ser mãe, escolheu estudar, escolheu ser filósofa, escolheu ser escritora e escolheu escrever sobre mulheres numa época em que as mulheres eram ensinadas que havia uma natureza feminina e um destino feminino que era ser mãe e esposa. Então, de fato, o que ela escreve tem muita coerência com a forma de viver, com a liberdade, com as escolhas da vida, das circunstâncias vividas por ela
E, da mesma forma que o que ela vive gera escândalo, o que ela escreve também gerou bastante escândalo. Então, esse é o trecho, né? Que geralmente, quando as pessoas pensam no segundo sexo, elas se referem a este trecho que está na página 9 do segundo volume, que é a experiência vivida. E a Simone diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Não há uma natureza que nos defina, não há um destino que nos define. E ela diz isso em uma época em que havia um destino proposto socialmente. Havia todo um aprendizado de que esse destino era natural, esse destino tinha a ver com uma essência feminina. Até hoje a gente sabe a força que essa ideia de destino das mulheres tem. Imagina lá em 1949. E qual é esse destino que muitas vezes se associa a uma natureza das mulheres, a uma essência das mulheres? Vou ler aqui. O destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem por não ser. No sentido de que a experiência do ser mulher é pensada em referência ao relacionamento de casal, ao ideal do casal amoroso romântico, à instituição social do casamento, como se ser esposa fosse algo definidor, fosse a mulher cumprindo a sua essência, fosse a mulher cumprindo o seu destino. Não é a questão das escolhas das mulheres de se relacionar, com a liberdade de se relacionar a partir da forma como criam suas existências. Não, é como se fosse um destino, de acordo com uma natureza, né? Aí ela vai dizer o quanto as mulheres, para poderem exercer sua liberdade, para poderem exercer sua autonomia, a questão do dinheiro é muito importante, poderem ter o seu próprio dinheiro. Então, o trabalho é um caminho. E ela está vivendo numa época em que mais mulheres estão trabalhando. Aí ela diz assim: a evolução econômica da condição feminina está modificando profundamente a instituição do casamento, lá em 49. Este vem se tornando uma união livremente consentida por duas individualidades autônomas. Então, se não há ali uma dependência financeira, uma subordinação financeira, estar junto vem se tornando uma união livremente consentida. As obrigações dos cônjuges são recíprocas, o adultério é para as duas partes uma denúncia do contrato. O divórcio pode ser obtido por uma ou outra das partes em idênticas condições. Ela escreve sobre isso em 1949 na França, porque aqui no Brasil, vocês sabem quando foi que o divórcio se tornou possível? Apenas em 77. Então, como que o casamento pode ser visto como um exercício de liberdade, se nem mesmo a separação até então era um direito, né? A mulher não se acha mais confinada na sua função reprodutora. Apresenta-se como uma experiência voluntariamente assumida. Então, mesmo ser mãe pode ser uma escolha, casar-se pode ser uma escolha, sem essa ideia da natureza e do destino. No entanto, né, mesmo que esses direitos estejam aumentando, ainda existe um lugar secundário que é atribuído à mulher como menos importante. Muitas vezes, desde criança, são ensinadas que o mais importante não é as realizações, as conquistas, buscar os sonhos, buscar os desejos, mas esse suposto destino de uma suposta natureza que seria o casamento, a maternidade, a domesticidade, né? E é isso que a Simone vai mostrando, que os avanços nos direitos propiciam uma maior liberdade, não só para as mulheres, para os homens também, porque é diferente, por exemplo, você estar em um casamento, não porque alguém depende de você, não porque alguém se subordina a você, mas porque alguém está com você por uma escolha. Né? Mas essas mudanças são mais lentas do que parecem, e é isso que a Simone vem discutindo.
Ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo como todo ser humano uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição do outro. Muitas vezes o lugar que as mulheres são vistas e aprendem a se ver é neste lugar do outro. Tanto que muito do aprendizado das mulheres não é muito sobre o que desejam, mas sobre como ser desejada, sobre o que sentem, mas como receber aceitação, aprovação, valorização de outras pessoas. Como se o mais importante fosse agradar, como se o mais importante fosse corresponder a expectativas. Nós voltaremos em próximas aulas ao livro O Segundo Sexo. Voltaremos a pensar esse lugar de outro, o lugar do outro diante do olhar. Falaremos sobre essa posição do olhar. Mas por hoje a ideia é a gente ir se aproximando do que a Simone de Beauvoir propôs e também ir reconhecendo que quando a Simone de Beauvoir fala sobre as experiências das mulheres, ela está falando sobre liberdade.